Por que não tenho mais religião? Embora eu me considere mais espiritual do que jamais fui. É que quando eu comecei a estudar as religiões, quanto mais eu aprendia, quanto mais conhecimento eu absorvia em relação a esse assunto, menos vontade eu sentia de fazer parte de alguma filosofia religiosa. Por quê? Porque eu entendi que Deus, aquele ser soberano que a maioria das religiões concordam que é o Criador do universo, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, realmente ele era tudo isso. Enquanto que nas religiões eu meio que limitava ele, porque um Deus onisciente é um Deus que sabe tudo. Não existe nada que ele não saiba. Esse é o significado da palavra onisciente. Sabe absolutamente tudo. Um Deus onipresente é um Deus que está em tudo, está em todos os lugares que a sua mente possa imaginar o tempo todo. Então, é um ser que permeia tudo. E um Deus onipotente é um Deus que pode tudo. Não existe nada, absolutamente nada que ele não possa. E nas religiões, mesmo dizendo e acreditando que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, a gente meio que limita ele. E eu fui percebendo também que as religiões estão sempre defendendo o seu ponto de vista. O meu Deus é o verdadeiro, a forma com que eu prego esse Deus, com que eu vivo com esse Deus é a verdade. A dos outros não. A dos outros, a outra religião, a outra filosofia adora um Deus falso, um Deus pagão, um Deus criado, etc. e tal. Quando na realidade todas, sem exceção, no meu ponto de vista, estão apenas vendo uma parte desse Deus, um pedacinho desse Deus. E uma coisa que ilustra muito bem esse ponto de vista é uma parábola oriental, onde diz que um mestre estava ensinando os seus discípulos sobre esse assunto de compreender que todas as religiões, todas as formas de servir, adorar, reverenciar Deus estão certas, desde que isso esteja sendo feito com verdade, com o coração. Porque as filosofias, elas têm tempo e espaço. Elas iniciaram em um determinado tempo e se desenrolaram, e algumas ainda existem, outras ficaram pelo caminho, mas elas partiram da compreensão humana. E a compreensão humana é limitada, como nós todos somos limitados. Porém, Deus, este ser soberano que criou tudo, é ilimitado, é indescritível. Nós não temos capacidade para defini-lo. E essa parábola era o seguinte: esse mestre pegou um elefante e vendou todos os seus discípulos e fez com que cada um dos seus discípulos apalpasse em uma parte do elefante, sem saber que era o elefante, claro. E aí apalpava aquela parte e descrevia como é esse animal, esse bicho, e cada um dava uma descrição. Esse animal é assim, é assado e tal. Um pegou na tromba, outro na orelha do elefante, outro na cabeça, outro na pata, outro na cauda, outro lá no corpo, na barriga. E cada um descreveu o seu bicho de um jeito, totalmente diferente um do outro. E então o mestre disse aos discípulos: todos vocês apalparam o mesmo animal. E eles discutiram: não pode, o meu é assim, o outro, o meu é assado, não tem nada a ver, o meu tem um tal formato, o dele tem outro formato que não tem nada a ver. E o mestre continuou: vocês apalparam o mesmo animal.
Então tirou a venda deles e mostrou. Você apalpou aqui, você apalpou ali, mas é o mesmo animal. E isso para mim foi muito importante porque caiu uma ficha. É assim que eu vejo as religiões. Cada uma no seu ponto de vista, no seu ângulo de visão, vendo um Deus e uma história da humanidade com uma ótica, com um ponto de vista. Mas isso não define tudo. Nem dá, porque seres humanos são limitados. Nós somos limitados. Então, nós não podemos definir o que é ilimitado. E, sendo assim, eu interpretei que as religiões, as filosofias espirituais têm sim o seu papel, são importantes, nos auxiliam, mas elas são limitadas. Então eu prefiro olhar, servir, adorar, como queira chamar, a minha relação com este ser que eu interpreto como Deus, com essa energia que permeia tudo, que sabe tudo e que pode tudo, de um jeito individual, com o meu coração, com a minha compreensão, com o meu entendimento, na maior verdade que eu possa compreender, mas aqui, na minha solitude, do meu jeito, para não me contaminar com interpretações de outros seres humanos, que se eu errar, eu erro pela minha própria compreensão e não porque eu fui uma Maria vai com as outras, como diz o ditado. Por isso eu não tenho mais religião, porque Deus ficou algo muito grande, muito poderoso, que não dá para colocar em uma filosofia, não dá para limitá-lo. E eu prefiro servi-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, ou seja, a forma que eu desejar me conectar ou me reconectar com essa força soberana do jeito que é mais verdadeiro e agradável para mim. Então, eu respeito todas as religiões, todos os pontos de vista, mas eu compreendo que cada um está vendo o elefante pela sua ótica, pelo seu pedacinho possível de discernir. E por isso eu resolvi compartilhar esse ponto de vista com vocês, porque talvez você esteja aí também se sentindo solitário ou deslocado, ou talvez até se sentindo errado por estar praticando do seu jeito, vivendo do seu jeito, não nos moldes de que um chamado livro sagrado diz ou que um grupo de pessoas diz. E não tem nada de errado com isso, porque o chamado bem e mal não está fora de nós, está dentro de nós. O tal demônio que o mundo teme está aí dentro de você e está aqui dentro de mim. Mas a luz, o amor, a sabedoria que a gente interpreta como virtudes diretas desse Deus soberano também está aí dentro de você e aqui dentro de mim. E aquilo que nós mais alimentar é o que vai predominar na nossa vida. Enfrente as suas sombras, que a sua luz vai brilhar. Pode ter certeza disso. Deus é muito mais do que qualquer ideia que nós possamos ter para compreender e saber das nossas limitações e do quanto nós estamos ou não sendo verdadeiros na vida em que levamos. Ok? Tenha um lindo dia!